Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de Direito Empresarial, é um prazer estar aqui com vocês. Eu, na verdade, não sou o professor João Henrique, como vocês estão vendo, eu sou a professora Janaína Vargas Testa, sou mestre em Direito e advogada atuante na área trabalhista, mas essa semana, o professor João teve um problema, na verdade, questões pessoais, então eu vim substituí-lo e eu estarei com vocês essa noite para a gente conversar um pouquinho sobre a primeira aula de Direito Empresarial, ok? Então me coloco aí à disposição, não somente a mim, mas também, principalmente, o professor da disciplina, que logo estará com vocês nos próximos encontros e irá acompanhá-los aí durante todo o semestre, tá certo? Bom, gente, para começarmos a falarmos do direito empresarial, a gente sabe que essa disciplina, particularmente, ela está no curso, nos cursos que vocês escolheram aí, futuros administradores, contadores, porque é imprescindível a gente conhecer um pouquinho desse campo específico do direito que visa, que tem a proposta essencial de estudar a figura do empresário e a figura das sociedades empresárias. O que eu estou querendo dizer? A figura do empresário individual enquanto pessoa física e também a figura das empresas, como a gente entende no nosso dia a dia como empresa, que são as sociedades, ok? E para a gente começar, nós vamos, na verdade, ter uma aula introdutória de Direito Empresarial. Ao longo aí do semestre, das próximas aulas, vocês irão aprofundar o conteúdo, estudando especificamente cada tipo de sociedade, as características de cada tipo empresarial, bem como a questão do processo de falência dessas empresas, processo de recuperação judicial, títulos de crédito, que são conteúdos mais específicos do direito empresarial. A nossa aula de hoje é para a gente adentrar um pouquinho nesse mundo, para falar um pouquinho e conhecer justamente o que é esse campo do direito, tá bom? Eu começo então com vocês pensando qual é a nossa proposta de estudo para o direito empresarial. Vamos lá. Então, olha só. Introdução, então, na verdade, o resumo da nossa aula de hoje, aí proposta, como eu já falei para vocês, é estudar um pouquinho, a introdução, o conceito de atividade empresarial, falar sobre capacidade e responsabilidade civil, que está ligada à própria figura do empresário, ok? E também vamos ainda, o convite que eu faço para vocês é estudar o quê? Praticamente o direito empresarial. Lembrar, gente, que o direito empresarial, por ele ser um campo específico do direito, ele está voltado essencialmente para o campo do direito privado. E por quê? Porque o campo do direito privado, na verdade, existia... isso está um pouco ultrapassado hoje, mas muitos estudiosos do direito, eles dividiam os ramos do direito em dois grandes campos. De um lado, o direito público, que está ligado às relações do Estado com a sociedade, e o direito privado, que é o campo do direito que vai estudar as relações entre os particulares. Qualquer tipo de relação que a gente cria, por exemplo, qualquer obrigação, se eu contraio um casamento, se eu faço um divórcio, se eu tenho filho, se eu faço o registro de um filho, o poder que eu tenho sobre ele, a questão do poder familiar, se eu, por exemplo, faço um contrato de compra e venda, enfim, tudo isso são relações que a gente cria entre cidadãos, não é? Entre particulares. Isso é interesse particular, então é estudado pelo direito privado. Hoje, a gente não tem separado tanto esses dois grandes campos, porque a gente percebe que muitas vezes, ora nós estamos falando do interesse do Estado, ora nós estamos falando do interesse do particular. Então, por isso que hoje a gente não usa muito mais essa questão, essas duas grandes divisões do direito. Mas, se nós formos utilizar essa nomenclatura, sem dúvida alguma que o direito empresarial ele é um campo do direito privado, porque ele estuda a função do empresário e a sociedade empresária, que é o mundo dos particulares, tá certo? Legal. Então, o nosso convite é estudar o direito empresarial. Então, vamos lá conhecer justamente a nossa proposta com o vídeo, fazer a abertura da nossa aula. Vamos lá. Olá, estamos começando a disciplina de Direito Empresarial. Nessa unidade, iremos conhecer e estudar as relações comerciais e como se articulam entre empresa, empresário e o mercado consumidor. Para compreender o direito empresarial, precisamos entender que ao falarmos em direito, estamos tratando de um conjunto de normas e regras que buscam reger as relações empresariais. E que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços.
Os princípios jurídicos em que se baseia o direito comercial são encontrados na livre iniciativa, na liberdade de contratar, na livre concorrência e na função social da empresa. Para compreendermos melhor esse conjunto de normas, vamos assistir a reportagem feita com o advogado Aloysio Filho e também com a microempreendedora individual Camila Cruz. Confira! Você já pensou em ser empreendedor e trabalhar na sua própria empresa? Ou melhor que isso, já começou a transformar esse desejo na sua realidade profissional? Muitos brasileiros sim. Como é o caso da Camila, uma psicóloga que deixou seu trabalho em uma grande multinacional para se dedicar a um projeto pessoal e viu a possibilidade de crescer profissionalmente, se tornando microempreendedora individual em sua casa. Eu sempre tive aquela vontade de poder trabalhar por conta própria e principalmente porque quando você está dentro de uma empresa, você é obrigado a seguir normas, procedimentos, orçamentos, né? E normalmente a área de RH é uma das áreas mais afetadas diante de uma crise, diante de uma redução de custos. Então eu sempre sentia que eu precisava fazer mais pelos colaboradores das empresas que eu trabalhava, mas que eu não podia e eu tinha, obviamente, que seguir as regras da empresa. E aí, então, eu comecei a trabalhar como orientadora de carreiras e como coach para realmente poder fazer pelas pessoas aquilo que eu acreditava que era importante, para poder realmente me dedicar a esse sonho e aproveitar esse momento que juntava muito o meu desejo e também com o momento do país. A lei que regularizou o MEI é de 2009 e, desde então, segundo dados do Portal do Empreendedor, formalizou no Brasil mais de 5 milhões de pessoas. O MEI também passou a ser uma opção aos empresários devido ao cenário ideal quanto à tributação e organização fiscal. O microempreendedor, eu acredito que realmente é a melhor alternativa para quem está começando, para ajudar realmente o profissional e principalmente para legalizar muita gente que às vezes trabalhava sem ter essa legalização mesmo, né? E empreender é isso, você tem que correr atrás todos os dias. Então, assim, ter uma tributação menor já ajuda muito. Mas o microempreendedor individual deve se atentar também aos requisitos legais necessários para o exercício da atividade empresarial, pois ele está sujeito a todas as obrigações trabalhistas. As exigências, ele não pode faturar mais do que 60 mil ao ano e não pode ter participação em uma outra sociedade ou ser titular de uma atividade empresarial. Na questão de benefícios, ela apresenta uma extensa gama de benefícios, que podem ser a facilidade burocrática, ela conseguir o registro no CNPJ para poder abrir conta corrente no nome dessa atividade empresária, poder emitir notas fiscais, além disso, ter benefícios previdenciários, entre outros. Para nos aprofundarmos na matéria, iremos conhecer a origem das relações comerciais e os reflexos de situações históricas para compreendermos os diferentes momentos do direito comercial e a distinção das atividades empresariais. Estudaremos as fontes do direito empresarial para conhecer as aplicações de seus princípios e suas características. Veremos também as características e as exigências legais em relação à constituição das empresas de micro e pequeno porte, sociedades empresariais, companhias limitadas e anônimas e a MEI, que se trata de microempreendedores individuais. E por fim, iremos estudar a conceituação e a aplicação da responsabilidade civil, suas espécies e aplicações e também as questões relacionadas à capacidade civil e sua interação com o direito empresarial. Esses conceitos serão abordados ao longo da unidade e usados na nossa SR. João é o personagem principal da SR dessa unidade. Ele trabalhou na mesma empresa durante 10 anos e recentemente foi desligado de seu cargo. Vislumbrando a oportunidade de se tornar empresário, João decidiu abrir uma loja voltada ao cuidado dos animais de estimação, o Dog and Cats Pet Shop. Para abrir seu próprio negócio, ele precisará colher informações e conhecer a atividade empresarial, a teoria da empresa, os tipos de empresas e sociedades, enquadramentos legais e também a responsabilidade social. Ao longo da unidade, João enfrentará 4 SPs, que
você irá solucionar aplicando seus conhecimentos em situações cotidianas. Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar que você encontra no ambiente virtual de aprendizagem. Lá também estão as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Olá! Então, agora vocês já viram todo o conteúdo que a gente vai ter, na verdade, dessa unidade, não somente nessa unidade, mas que tem reflexos nas próximas também. E para a gente começar, a gente precisa só lembrar de alguns itens importantes que você precisa saber para então a gente adentrar no direito empresarial. Vamos lá ver. Olha só, a gente precisa saber um pouquinho que, na verdade, o direito empresarial ele está ligado à ideia de teoria da empresa. A gente vai falar um pouquinho na aula de hoje sobre teoria da empresa. Que não existe, na verdade, uma igualdade entre os conceitos de empresário-empresa e empresário individual. A gente vai ver que a empresa, enquanto atividade, ela não se confunde com a figura do empresário. Vamos falar de alguns princípios importantes que são aplicados ao direito empresarial, por isso que você precisa conhecê-los. Você precisa saber o que é a capacidade civil e também as espécies de responsabilidade. Então, para isso, a gente vai justamente estudar a questão do João. Ele vai montar uma empresa, a Dogcat. E você, então, ao longo dessa aula de hoje, vai me ajudar a também ajudar o João a resolver a sua empresa. Vamos lá! Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Olá! Então, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa história do João, que é justamente a nossa situação geradora de aprendizagem de hoje. O João, então, empregado, atuou na condição de empregado durante muito tempo, durante 10 anos, trabalhando com questão de pet shop. Ao ser dispensado, ao invés dele se desesperar, ele resolveu, então, criar o seu próprio negócio. E, para isso, ele tem diversas dúvidas, como, por exemplo, ligado ao nome da empresa, que tipo de atividade, que tipo de enquadramento, qual é o tipo empresarial que o João vai fazer uso. Se ele tem capacidade para isso, se ele pode abrir ou não uma empresa, quais são os requisitos legais que ele deve seguir. Imagine a situação, então, do nosso amigo João. E ao longo da nossa aula de hoje, a gente, então, vai tentar solucionar alguns problemas, dúvidas que irão surgir no dia a dia da vida do João para montar o seu pet shop. E a primeira situação que ele nos apresenta é a seguinte, vamos lá ver. Olha só. Bom, o João, então, ele já escolheu o nome do seu pet shop, chamará-se Dogcat. Ok? Esse é o nome que pode coincidir com o nome empresarial, ou, na verdade, pode ser aquele nome que ele só se apresenta para o mercado, não é? Todavia, quais são os requisitos que o João deve cumprir para que ele possa se tornar um empresário? E quais são os impedidos legalmente previstos para exercer essa atividade? Porque o João poderia pensar o seguinte, poxa, mas há pessoas que estão impedidas de se tornar empresário. Se nós temos pessoas que estão impedidas de se tornar empresário, será que o João pode se enquadrar numa dessas hipóteses? O que ele precisa saber, então, para iniciar o seu negócio? Então, é isso que eu levo você a refletir agora, para a gente começar, então, a entender o campo do direito empresarial. Vamos lá. E para a gente começar, então, a gente tem que entender a tal da teoria da empresa. Por quê? Na verdade, pessoal, ao longo do tempo,
a gente estudava muito direito comercial e não direito empresarial. Por quê? Porque se entendia que as atividades comerciais, como as atividades de vendas, as atividades de comercialização, de trocas, né, comerciais, bem como a emissão de alguns títulos de crédito, como a nota promissória, que é bem antiga. Enfim, esses tipos de atividades eram estudadas pelo direito comercial. Mas foi ao longo, na verdade, do estudo, isso daí já no século XX, é que nós tivemos a ideia da teoria da empresa, que foi desenvolvida, na verdade, por alguns doutrinadores e que o Brasil, então, adotou. Segundo o professor Alberto, a empresa em si, ela é um fenômeno econômico que compreende a organização das chamadas fatores de produção, como a natureza, o capital utilizado, o trabalho e a tecnologia. Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui. Você tem que lembrar que o direito, ele é reflexo da sociedade, ou seja, ele se transforma, ele evolui à medida que a sociedade também evolui, porque, afinal de contas, para que existe o direito? O direito, ele existe, sua razão de ser é regulamentar a vida em sociedade. Se a sociedade se transforma, se ela se torna mais complexa, se ela cria as novas relações jurídicas que antes não existia, o direito precisa acompanhar essas mudanças. Por isso que o direito vive mudando, né? Por isso que as leis vivem mudando. Por isso que, às vezes, a gente fica numa certa insegurança jurídica, não sabendo exatamente, né, em que momento nós vamos aplicar aquela lei ou não vamos, porque existe toda essa dinâmica, ok? O direito empresarial da mesma forma. A gente tem que lembrar que as relações comerciais antigas não existia a ideia de empresa. Ela foi construída ao longo do século XIX, se consolidou ao longo do século XX. Foi, então, que o direito comercial, que era aquele direito que era limitado ao estudo das relações comerciais, ele passou-se também a fazer o estudo da figura da empresa. E o que é essa ideia de empresa? É toda atividade. Quando a gente fala empresa, nós estamos nos referindo... Eu sei que no dia a dia a gente usa a palavra empresa como local, estabelecimento. Para o direito empresarial, não. Para o direito empresarial, o que é empresa? É uma atividade econômica. Só que é uma atividade econômica organizada, que vai ter capital investido, uma tecnologia investida, obviamente, vai ter uma mão de obra, trabalho e também uma matéria-prima que vai ser ali empregada, que são os insumos. Eu preciso da reunião de todos esses fatores para criar uma atividade organizada que aí a gente vai entender como empresa. Isso é o objeto do estudo do direito empresarial. E mais, vamos avançar um pouquinho, olha só. Além disso, a gente tem, então, um estudo que alguns doutrinadores do direito empresarial fazem, que ele diz que quando a gente está falando da figura de empresa, por ser um fenômeno econômico, a gente vai dividir ela em perfis, certo? A gente tem o perfil subjetivo, ou seja, o que é o perfil subjetivo? É a figura do empresário. Subjetivo está ligado ao sujeito. Quem realiza a atividade empresarial é o empresário, ok? Além disso, a gente tem o perfil funcional. O que é funcional? É a própria atividade econômica organizada. Enquanto o perfil ele estuda a pessoa, a figura do empresário, que não se confunde com a figura do quê? Da própria atividade econômica organizada, certo? Essa é a função dessa empresa. Além disso, a empresa também ela tem um perfil objetivo. Qual que é o perfil objetivo dela? A reunião de bens que ela tem. A reunião de bens que nós falamos que uma empresa tem, seriam todos os bens que ela utiliza, todos os bens corpóreos, móveis, ou bens incorpóreos, que é aqueles bens que a gente não consegue pegar, como a marca, a patente, o nome empresarial. Toda a reunião de todos esses bens é que traça o perfil objetivo da empresa, o seu estabelecimento empresarial, ok? E além disso, existe aí se falava muito do perfil corporativo, que hoje a gente não utiliza mais, porque se dizia antes que as empresas ela era uma corporação, uma reunião entre os interesses do empregado e os interesses do empresariado. Ou seja, na verdade, a empresa, no seu sentido corporativo, ela tinha como objetivo o fim, né, como fim o lucro, a obtenção de riquezas, mas o desenvolvimento, ou seja, era um fim único
que tanto os trabalhadores como os próprios empregadores, os que são os empresários, ambos se reuniam, por isso a gente fala de corporação, se reuniam para atingir esse fim econômico. Isso influenciou muito a Itália principalmente nos anos 40, com a ideia do fascismo. Hoje a gente não tem mais utilizado essa nomenclatura, porque a gente não traz mais a ideia no sentido corporativo. A gente sabe que muitas vezes os trabalhadores eles têm os seus interesses próprios e o empresário ele tem uma outra visão e um outro interesse em relação à atividade empresarial. Legal? E como mais que a gente pode, então, só para retomar, para ficar fixo para você. Então, quando a gente fala em empresa, nós estamos falando de vários perfis. Nós estamos falando da pessoa que realiza atividade econômica, que é o perfil subjetivo, não é isso? Que é o próprio empresário. O perfil também funcional, que é a realização dessa atividade, e também o perfil justamente dos bens, que é o objetivo, os bens que ela reúne. Isso a gente tem uma ideia de empresa. Quando eu falo de empresa para o direito empresarial, eu estou falando do quê? Da reunião dos bens que incorporam essa atividade. Eu estou falando da própria realização da atividade econômica organizada, que é aquela atividade econômica que está buscando lucro, que está produzindo, que está circulando bens e serviços. E eu estou falando da pessoa responsável por essa atividade, que é quem? É o empresário. Por isso, gente, que na verdade o empresário é sempre o empresário individual. Ele é o empresário. Não é a empresa que é o empresário, mas é a pessoa que ocupa dessa atividade. Ao mesmo tempo que quando eu estou falando de uma sociedade, e quando eu estou falando de uma pessoa jurídica, e depois o professor João vai aprofundar isso com vocês nas próximas aulas, quando a gente está falando de sociedade empresária, nós estamos falando da figura dos sócios, concorda comigo? São sócios que criam uma pessoa jurídica, não é isso? Pois é essa pessoa jurídica que é a sociedade que essas pessoas criaram, que é a figura do empresário. Não são os sócios. Os sócios são empreendedores, mas quem, na verdade, tem a sua função enquanto empresário é a sociedade, é a pessoa jurídica criada. Para o empresário individual, isso não ocorre, porque o empresário individual não cria pessoa jurídica. Ele continua como pessoa física. Legal? Vamos aprofundar mais um pouquinho. Vamos lá. Olha só. Além disso, a gente tem uma divisão que refere-se, então, a três realidades distintas, ok? Que está muito ligado ao que nós já falamos. A empresa sempre ela é uma atividade econômica organizada, com capital, trabalho, lembra que a gente falou? Com a finalidade de fazer o quê, gente? Circular bens e serviços, que é o perfil funcional dela. Então, eu tenho o perfil funcional, que é a atividade econômica em si. Eu tenho o perfil subjetivo, que é a figura do empresário. E eu tenho o perfil objetivo, que é o estabelecimento. O que é o estabelecimento comercial mesmo? É a reunião dos bens que essa empresa tem. Lembra? Dos bens corpóreos, que são aqueles que a gente diz que são bens que a gente pode pegar, e os incorpóreos que não. É tudo aquilo que está ligado ao patrimônio dessa empresa. Ok? Esse é o perfil, então, objetivo. E mais ainda, a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Vamos lá para a tela. Olha só. Só que se eu for estudar o empresário individual, vamos imaginar que no nosso problema aqui hoje, o João ele quer ser o empresário individual lá do pet shop. Empresário individual, gente, é sempre uma pessoa física. Ele nunca será uma pessoa jurídica, diferente da sociedade empresária, certo? A sociedade vai criar uma pessoa jurídica. Aqui não. O empresário individual ele é uma pessoa física e ele vai exercer profissionalmente essa atividade econômica, né? Conforme está a previsão lá no artigo 966. Mas existem algumas pessoas físicas, que estão impedidas de realizar comércio, que estão impedidas de realizar uma atividade econômica, que estão previstas lá no artigo 972 do Código Civil. Existem algumas leis específicas que também prevêem, mas o importante é a gente saber aqui no geral quem são essas pessoas impedidas, tá? Bom, se eu não me enquadro na pessoa impedida, quer dizer o quê? Que se eu tiver em pleno gozo da minha capacidade e eu não for legalmente impedido, eu posso então realizar atividade empresarial. Agora, e quem é que está impedido, então, de exercer essa atividade, que regulamentado pelo artigo 972, que tem algumas leis específicas que vão dizer isso?
não podem realizar, estão impedidas, não é que essas pessoas não têm capacidade, elas têm, mas por alguma situação elas estão impedidas de exercer atividade. Os falidos, enquanto eles tiverem obrigações para serem cumpridas, não é? Aqueles que fazem leilão, os corretores, os servidores públicos, porque eles realizam atividade pública, portanto, tem um interesse público aqui a ser protegido. Da mesma forma, deputados e senadores. A mesma forma, alguns estrangeiros de sociedade em sede no Brasil, no caso de atividades de médico. E a gente tem outras também, exemplos que eu poderia trazer para vocês. Os magistrados, que são juízes, também não podem exercer atividade empresarial, não podem ser empresário individual. Os membros do Ministério Público também não podem, os militares também não podem. E por quê? Porque existe um interesse público na atividade dessas pessoas. Por isso que elas estão impedidas. Em algumas situações, elas podem ser sócias, mas nunca podem ser administradores de uma empresa e jamais empresários individuais, ok? Então, para a gente fechar, vamos lá ver, então, resolver a nossa situação, primeira situação, problema. João, então, pode exercer atividade empresária? Sim, porque aparentemente ele tem capacidade civil, a gente vai ver ainda, e ele não tem nenhum tipo de impedimento. Se o João não está presente nesses impedimentos que eu falei para vocês, o João, então, poderia ser empresário individual. Legal? Agora a gente vai para a nossa próxima situação problema para verificar outra situação que o João ainda vai enfrentar. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olha só que bacana, a gente vai iniciar então mais uma situação problema do nosso amigo João. Mas antes da gente falar um pouquinho da nossa segunda SP, eu ainda quero retomar com você os problemas que a gente viu em relação à nossa primeira SP. Olha só, então vamos já ver a nossa situação problema 2 e a gente já faz uma ligação com a nossa SP1. Para que o João possa dar início ao seu objetivo, ele é necessário o conhecimento do direito, pelo menos de algumas coisas, né, gente? Ele não precisa saber tudo do direito empresarial ou do direito comercial, mas ele precisa ter uma noção. E mais, ele precisa pelo menos ter uma ideia dos princípios que regem esses reflexos no seu empreendimento. Porque o direito empresarial, ele tem alguns princípios que, às vezes, muitos dos empresários não seguem, mas que são importantíssimos, até mesmo para proteger o próprio empreendimento do João, não só para proteger o seu empreendimento, mas proteger também a própria sociedade, porque, afinal de contas, quando a gente se lança no mercado como empresário e passa a produzir bens e serviços ou a circular bens e serviços, nós estamos destinando esses bens, esses serviços à população, concorda comigo? Existe uma responsabilidade muito grande do empresário, não só com a comunidade externa, que são os seus consumidores, as relações empresariais que ele vai criar com outros fornecedores, mas também as próprias relações em que ele cria internamente com seus próprios trabalhadores, não é? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, a gente vai falar um pouquinho desses princípios que devem reger o empreendimento do João. E aí, falando um pouquinho sobre isso, eu tenho uma dúvida aqui para vocês que eu queria lançar para vocês pensarem aqui junto comigo. Eu disse, na verdade a gente já aprendeu, vocês aprenderam, que os impedidos legalmente não podem exercer atividade empresarial, principalmente como empresário individual, ok? Porque o empresário individual é ele que exerce profissionalmente a atividade econômica, né? É ele que vai administrar, é ele que vai ter toda a responsabilidade patrimonial em cima daquela atividade, não é isso? Pois bem, agora vamos imaginar que uma pessoa impedida legalmente venha se constituir como empresário. Olha só, olha o problema. Isso, na verdade, tem que ser fiscalizado pela junta comercial. Então, é um pouco
difícil uma pessoa assim fizer, mas se ela, uma pessoa impedida, vier então a exercer atividade empresarial, ela vai ter que responder por isso, perante as pessoas que ela possa vir a realizar o comércio, como também perante, imagine, vou criar uma situação hipotética, imagine que for um membro do Ministério Público que resolveu ser empresário individual. Além dele responder com as pessoas que ele fez tratativas comerciais, ele também vai responder disciplinarmente, né, como servidor público lá, justamente no ente que ele está ligado, no ente político e público que ele faz parte. Então, tem toda aí, deve ter, na verdade, é necessário que tenha todo um controle sobre isso. Só que o nosso caso aqui, o João, ele não tem esse impedimento. Então, ele vai criar o pet shop dele, feliz da vida, só que ele precisa conhecer um pouquinho desses princípios que regem o direito empresarial. E que você também, se for um futuro empresário, se você já atua como empresário, é muito importante que nós tenhamos em mente, principalmente a responsabilidade social que uma empresa tem quando ela se lança no mercado. Vamos lá conhecer então um pouquinho sobre isso? Olha só. Primeiro, gente, o princípio da livre iniciativa. A Constituição Federal, que é o nosso maior documento jurídico, ela diz que em tese as pessoas têm a livre iniciativa para se tornar empresário, certo? Livre iniciativa quer dizer que o Estado, em tese, em regra, ele não vai impor limites para essa atividade, para essa livre iniciativa, a não ser alguns regulamentos que ele faz em relação à atividade econômica. Às vezes o Estado, ele precisa, você precisa ter dependendo do tipo de atividade empresarial, você precisa de autorização, né, pública para poder iniciar. Então, isso vai depender de caso a caso. Mas, em regra, existe o princípio da livre iniciativa. Por que a Constituição, ela deu livre iniciativa às pessoas? Ou seja, ela permitiu que qualquer um de nós pudéssemos ser empresários. Por quê? Porque a gente entende que a empresa privada, ela é imprescindível para a sociedade. Claro que sim. É ela que vai produzir bens e serviços para a sociedade. Como é que a gente pode fazer uso de qualquer tipo de serviço? Se eu preciso comprar bens para minha própria sobrevivência, né, para o meu dia a dia da minha vida, se eu não tenho uma empresa criando isso, né? Aqui a gente fala empresa privada no sentido geral. É claro que sim. Então, ela é imprescindível para a sociedade. Se ela é imprescindível, é por isso que a Constituição deu a livre iniciativa. E mais, ela também permitiu a livre iniciativa porque ela sabe que é o lucro, é a busca pelo lucro, a motivação dos empresários, é aquilo que os empresários buscam. Pessoal, não tem razão de ser uma atividade econômica se ela não buscar o lucro. Se eu criei uma associação para fins filantrópicos, se eu criei lá uma atividade sem fins comerciais, para fazer algum tipo de atividade social, ok. Se eu criei uma fundação, perfeito, eu não preciso buscar o lucro. Mas a empresa, a atividade econômica empresarial, ela só existe com razão na busca pelo lucro, tá? Senão não tem razão de ser. Então, para que ela possa se lançar no mercado e criar bens e serviços para a sociedade, para que ela tenha condições de buscar o lucro, é que, claro, há necessidade de proteção jurídica por esse investimento. Vocês acham que algum empresário ia querer se lançar numa aventura dessa se não tivesse uma proteção jurídica? Claro que não. A gente precisa ter um certo tipo de garantia, não é? Porque senão vira um caos, você concorda comigo? E também reconhecer que a empresa, obviamente, que ela gera empregos e ela gera riqueza para a sociedade, sem dúvida alguma. Tá? A gente não pode esquecer que ela também tem esse papel. Então, isso é livre iniciativa. O que a nossa Constituição, ela celebrou que nós somos um Estado democrático de direito. Se nós somos um Estado democrático de direito, significa que nós podemos exercer democraticamente, com liberdade, a nossa atividade. Por que o Estado democrático de direito se preocupa com a livre iniciativa? Porque ele sabe que a empresa é imprescindível para a geração de riquezas,
para geração de empregos, para circular bens e serviços da sociedade e também para permitir, obviamente, não poderia ser diferente, ao empresário a busca pelo lucro, não é? Pelo lucro e a proteção do investimento que ele está dando. Agora eu pergunto para você, vocês concordam comigo? Que em alguns momentos a gente pode ter aí uma contradição, não uma contradição, mas eu digo assim, como é que eu posso dizer? Uma briga, um conflito entre o interesse social e o interesse econômico das empresas? Nessa busca pelo lucro, pode ser que em alguns momentos a gente acaba deixando de lado as questões sociais? O que você acha disso? A Constituição, quando ela garantiu a livre iniciativa, ela disse que o Estado tem como fundamento a livre iniciativa, mas também os valores sociais do trabalho. O que a Constituição quis dizer? Que ela almeja, né? Ela tem esse ideal de que, na verdade, o empresário, ele busca o seu lucro, ele desenvolva a sua atividade econômica, mas sem se desvincular da preocupação com os valores sociais do trabalho. Sem violar direitos trabalhistas, sem violar os valores ambientais, como denegrir, por exemplo, o meio ambiente, degradar o meio ambiente, sem desrespeitar o direito do consumidor, ou seja, ter responsabilidade quando você lança um bem e serviço para o teu consumidor e sempre cumprir com aquilo que é prometido, dar informação clara e adequada ao consumidor. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que quando o empresário ele se lança na livre iniciativa, ele não pode esquecer dos seus valores e muito mais da função social que uma empresa tem. Toda propriedade tem uma função social. A terra tem que ser produtiva porque a função da terra, por exemplo, é produzir, certo? Ao mesmo tempo a empresa. Se a empresa tem como função gerar empregos e riqueza, a função social dela também é não violar os preceitos legais, éticos, ao lidar com todas as pessoas que estão relacionadas com a atividade empresarial. Aí vocês podem dizer, professora, você está sonhando, né? Você está sendo no mundo ideal. Pode ser que sim, mas eu estou falando para vocês aqui a questão teórica, né? Aquilo que está na Constituição, que está na lei e que é aquilo que a gente espera que um dia realmente irá se concretizar, tá bom? Ok, e que mais que o empresário precisa ter noção? Qual outro princípio? Vamos lá ver, olha só. Além disso, ele tem que saber que ele pode, então, ter liberdade de contratar, olha só que bacana, né? Ele tem essa liberdade de contratação. Que ele vai ser regido pelo regime jurídico privado. O que significa isso? Que, em regra, o empresário ele pode criar os seus próprios contratos, ele pode estabelecer as regras do seu contrato, né? Hoje, a gente percebe que, com a reforma trabalhista, isso aqui ganhou mais força ainda, porque até mesmo na contratação do empregado, muitas vezes o empresário ele vai ter condições dele mesmo, dele juntamente com o trabalhador, né, de forma negociada, mas que ele vai poder ter liberdade para negociar as cláusulas do contrato. Quando a gente fala que a empresa ela tem um regime jurídico privado, nós estamos querendo dizer isso, que ela, em regra, né, ela pode negociar, ela tem liberdade para fazer os seus próprios negócios, para criar as cláusulas do seu contrato, para dizer como vai ser essa contratação, para estabelecer o objeto dessa contratação. E, inclusive, hoje a gente até teve aí a mudança grande que nós tivemos na legislação trabalhista vai permitir até mesmo nas relações com os empregados esse estabelecimento do regime jurídico privado, ok? E a Constituição também trouxe a livre concorrência. O que é a livre concorrência? É permitir que todos se lancem no mercado, que de maneira equânime, ou seja, que todos tenham, pelo princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, todos tenham igualdade de oportunidades para se lançar no mercado. A gente sabe que o pequeno empresário, ele às vezes não está no mesmo patamar do grande empresário. É por isso que, em algumas situações, a legislação ela traz alguns benefícios ao pequeno empresário, justamente porque para atender o princípio da dignidade da pessoa humana e permitir que ele também possa exercer a livre concorrência, não é? Certo? E a nossa ordem econômica da Constituição, ela também prevê a questão da livre concorrência.
Isso aqui eu já falei para vocês, a ideia da função social da empresa, né? Já comentei da importância dela. E o princípio da preservação, ou seja, em alguns momentos, principalmente quando nós estamos em crise econômica, aí eu estou falando em crise econômica estatal no sentido geral, às vezes a gente tem mudanças legislativas, às vezes nós fazemos algumas coisas para justamente preservar a empresa no mercado. O processo de recuperação judicial de empresas, ele é um grande exemplo. Existe esse processo de recuperação de empresas justamente para manter a empresa no mercado, para buscar a viabilidade dela. Porque, gente, uma empresa que entra em falência ou que fecha as portas tem um impacto negativo muito grande na economia, não é? Além de colocar vários empregados na situação de desempregados, e pessoa desempregada, ela não compra, portanto, a gente não tem circulação de riquezas, não é? Isso é um impacto muito negativo. Então, a gente tem que criar possibilidades para preservar a empresa. E, muitas vezes, o Estado, ele muda a legislação, às vezes, ele regulamenta a economia, em algumas situações, principalmente em crise econômica, para tentar moldar essa situação, né? Para manter e preservar a empresa no mercado, ok? Legal. E aí, resolvendo a nossa última situação problema, a segunda situação problema, então, o nosso amigo João, para montar a empresa dele, ele tem que ter noção dos princípios que aplicam à empresa, conhecer a ordem econômica constitucional e bem como as leis ordinárias ou qualquer outro tipo de leis que regulamentam a atividade do empresário. Ele precisa pelo menos conhecer os aspectos básicos, né? Eu diria que os princípios são mais importantes ainda. É isso, pessoal. Eu volto com vocês daqui a pouco para a nossa situação problema 3. Até lá. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá! Agora vamos conhecer o nosso terceiro problema do João. O que mais que o nosso amigo João vai ter que enfrentar para resolver e criar sua empresa, seu pet shop? A gente já aprendeu várias coisas. A gente já sabe que ele tem que ter capacidade, nós vamos aprofundar ainda na questão da capacidade. A gente já sabe que ele tem que seguir os princípios, né? Todos os princípios que eu falei com vocês agora. A gente sabe que ele não pode ser impedido legalmente, não é isso? Enfim, o que mais que o nosso João precisa? Qual é o outro problema que ele vai enfrentar agora? Vamos lá ver. Olha só. Então, para continuar a nossa caminhada aí, pessoal, a gente precisa saber, conhecer as possíveis classificações e requisitos para o exercício da empresa. Será que o direito empresarial, ele classifica e traz requisitos para exercer a empresa? O que você acha? Então, na verdade, nós caímos nos problemas aí até iniciais do João, né? O João ainda continua preocupado, ele continua sem saber qual o requisito que ele precisa cumprir, o que ele precisa fazer exatamente para criar a empresa dele. E a gente vai solucionar, a gente vai ajudar. Só que para a gente dar resposta para o João, nós precisamos conhecer um pouquinho essas tais classificações e requisitos que o mundo empresarial, que o direito empresarial nos coloca. Vamos lá ver. Olha só. Então, passei aqui um pouquinho, a gente precisa justamente pensar o quê? Para ser empresário pessoa física, olha só, se eu quero ser uma empresária individual pessoa física, eu preciso, então, primeiro, ser um profissional. Preciso exercer profissionalmente essa atividade. Lembrem-se que o empresário individual, ele exerce sozinho a atividade econômica, não é isso? Então, geralmente é ele, profissionalmente, que vai exercer essa atividade. Além disso, ele vai desenvolver uma atividade econômica de forma organizada e vai produzir a circulação de bens ou serviços. Isso é o empresário individual pessoa física, ok? O empresário individual pessoa física, se ele quiser, e aí eu estou aqui apresentando para vocês as modalidades empresárias possíveis, penso eu que ao longo da disciplina vocês irão se aprofundar em cada modalidade empresarial.
A gente tem, só para esclarecer, a figura do empresário individual, que é a figura do empresário individual pessoa física, não é isso? A gente tem a figura da sociedade empresária, que eu já falei para vocês, que na verdade é a PJ. Quando que eu tenho uma PJ? Imagine que eu, Janaína, mais duas amigas. Eu, a Janaína, a Ana e a Beatriz. Janaína, então aqui, ó, a Janaína, a Ana e a Beatriz. Nós três somos 3 pessoas físicas. A gente quer montar uma sociedade. Queremos criar, sei lá, vamos imaginar aí, queremos criar uma indústria de confecção de lingerie. Olha só que bacana. Para a gente fazer isso, o que essas 3 pessoas físicas irão fazer? Criar uma PJ, uma pessoa jurídica. É essa pessoa jurídica que é a sociedade empresária, tá certo? Que é o que se enquadra aqui. E também uma sociedade simples, que também é uma sociedade, por exemplo, uma sociedade de arquitetos pode se constituir como sociedade simples. E aí existe uma diferença entre a sociedade simples e a empresária que vocês ainda vão aprender ao longo das aulas. E a Eireli, que também é uma empresa que só de uma pessoa, porque a Eireli, ela é chamada de empresa individual de responsabilidade limitada. Só que a Eireli, gente, olha que curiosidade, ela é de uma pessoa só. É como se fosse uma pessoa física, mas ela cria uma pessoa jurídica. Como assim? Opa! Tivemos um probleminha aqui no quadro. Como assim, professora, ela cria uma pessoa jurídica, uma pessoa física cria uma pessoa jurídica? Pois é. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela permite isso. Mas depois vocês irão aprofundar ainda, estudar com mais afinco a questão da Eireli, tá bom? Que agora foge um pouquinho do nosso tema aqui. Ok. Se eu escolhi ser um empresário individual, uma sociedade simples ou uma Eireli, eu ainda, se eu quiser, porque eu não tenho essa obrigação legal, eu posso me constituir, me enquadrar como microempresa, como empresa de pequeno porte, vamos chamar de microempresa ME, ou uma EPP, ou um pequeno empresário, que seria hoje a figura do MEI, certo? O microempreendedor individual. Só que para eu ser MEI, eu só posso ser pessoa física. Então, é só o empresário individual que pode ser pequeno empresário. Agora, o empresário individual, olha só que bacana, ele pode ser uma ME, uma EPP ou ele pode ser um pequeno empresário. Já a sociedade empresária, que é uma pessoa jurídica, ela só pode ser uma dessas duas, entendeu? Gente, por que na verdade existe essa classificação? Primeiro, nós temos os tipos empresariais. Quais são os tipos empresariais? Empresário individual, pessoa física, sociedade empresária, sociedade simples, que na verdade está mais ligada à atividade econômica civil, e temos a Eireli, ok? Esses tipos empresariais podem se enquadrar como EPP, ME e, no caso do empresário individual, também o pequeno empresário. Por que se enquadrar, professora? Porque existe uma legislação tributária que favorece essas pessoas. E sabe por quê? Essas pessoas quem? Microempresa, empresa de pequeno porte e o pequeno empresário. Por que favorece? Foi exatamente o que eu disse para vocês agora há pouco. Como que o mercado ele pode permitir que a grande empresa ela tenha condições, na verdade a grande empresa ela tem condições, né? Mas que o pequeno empresário tenha condições de concorrer com o grande? Você concorda que ele precisa ter algum tipo de, não vamos dizer assim, favorecimento, mas no sentido de algum benefício fiscal, algum benefício de crédito, porque senão ele não consegue concorrer. Ele nunca vai estar no mesmo patamar, mas se ele não tiver nenhum tipo de benefício, ele não consegue nem se manter no mercado, certo? É por isso, então, que esses tipos empresariais, eles se enquadram nessas modalidades, como eu falei para vocês, ME, EPP e o pequeno empresário. Por quê? Porque existe uma legislação tributária, principalmente, existem também créditos, né? Existe toda uma política de crédito também para essas empresas, mas a grande vantagem é a questão tributária, tá? Porque existe um recolhimento menor, eu vou falar disso ainda, mas só para vocês entenderem essa questão dos tipos empresariais, tá bom? Legal, vamos avançar mais um pouquinho, olha só. E aí, pessoal, essas empresas, então, o que elas fazem? Quando elas vão se adequar
certo? Resolver se tornar uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, elas precisam primeiro escriturar. Vocês estão vendo ali? O que é fazer escrituração, professora? É justamente, pessoal, formalizar toda a sua documentação, seus registros contábeis, né? Todo o seu faturamento tem que ser escriturado, certo? Ok. Só que, gente, nós temos um probleminha aqui, porque quando esse material aqui foi feito, esse material ele não está de acordo com a nova legislação, certo? A gente teve uma mudança na legislação, na lei complementar. Vou até colocar o nominho dela aqui para vocês saberem. Lei Complementar 123 de 2006. A gente teve uma mudança nessa lei. E essa lei, então, ela diz o seguinte, olha, se eu quiser me enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou ser um microempreendedor individual, se eu quiser, eu preciso ter um faturamento. E eu tenho que respeitar esse faturamento, porque senão eu não posso me enquadrar. Entendeu? Eu não posso me enquadrar. Então, hoje, gente, eu tô falando hoje por quê? Porque isso aqui muda muito, tá? Isso aqui muda, tem uma certa insegurança jurídica mesmo, porque a legislação, ela tende, ora, a se atualizar, ora não, ora a recuar, depende muito da questão do mercado, certo? Então, isso aqui é um pouco complicado mesmo, tá? Eu vou, então, atualizar para vocês os valores que agora estão em vigor na lei, certo? Mas isso não quer dizer que amanhã ou depois isso não mude, infelizmente. Mas a gente vai tentar atualizar aqui da maneira como que está na lei complementar hoje, tudo bem? Ok. Então, hoje, se eu fosse me tornar um pequeno empresário ou um MEI, vamos colocar aqui, que é o microempreendedor individual. Hoje, se eu tivesse que me adequar ao MEI, eu teria que ter um faturamento anual não de 60 mil, mas de 81 mil. Isso é o que está na lei hoje, tá bom? Se eu fosse me tornar uma empresa de pequeno porte, na verdade, o meu faturamento teria que ser de 4 milhões e 800. Esse é o valor que nós temos hoje da empresa de pequeno porte, certo? Então, meu faturamento anual, ele não pode ultrapassar 4 milhões e 800 mil se eu quiser enquadrar a minha empresa como uma empresa de pequeno porte, ou seja, uma EPP. Tudo bem? Ok. Agora, a microempresa, a gente tem um problema aqui. Por quê? Porque existe uma certa insegurança jurídica em relação à microempresa, porque nós tivemos aí todo um estudo para mudar o valor da microempresa. Existem alguns juristas e contadores que estão analisando a tabela do Simples Nacional, que é o tributo que eu vou falar daqui a pouco para vocês, dizendo que houve alteração também na microempresa, certo? Que houve uma alteração. Mas, porém, todavia, a lei complementar, ela se manteve inalterada por enquanto. Isso agora, nesse momento, pode ser que amanhã ou depois isso mude. Mas, para a gente ter segurança jurídica e se pautar no que está só na lei, nós vamos manter que o faturamento da microempresa, até o momento, é de até 360 mil, de acordo com a lei complementar. Tudo bem? Então, se eu quiser me enquadrar com uma ME, nesse momento eu teria que ter um faturamento até 360 mil, certo? Pessoal, primeiro, esses valores, na verdade, estão sendo aqui atualizados para vocês, porque no livro também o valor está desatualizado. Então, o que na verdade nós vamos fazer? A gente vai encaminhar para vocês, o professor da disciplina vai encaminhar uma atualização desses valores, vai postar isso no fórum e dizer que até o momento a gente tem isso, tá certo? Mas isso é uma certa insegurança, de uma certa forma sim. Por quê? Porque, na verdade, a nossa lei, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil hoje, o que acontece? Existem estudos que são feitos por juristas, contadores, para tentar, principalmente tributaristas, para tentar adequar essas situações para dar uma alavancada nas empresas, sabe? Essa é a ideia. Só que, às vezes, esses estudos acabam não já sendo direcionados para a legislação. Então, a legislação, às vezes, ela recua em algum momento, depois ela pode mudar. Então, isso, infelizmente, acontece, principalmente no direito, que as coisas mudam muito.
Só para dar um exemplo, quando a gente estava, por exemplo, ensinando a reforma trabalhista, antes da lei entrar em vigor, a gente já estava falando como que ia ser com a nova lei. A lei entrou em vigor, já veio uma medida provisória e mudou a lei. Então, vocês imaginem como que a gente para explicar isso para os alunos, né? Porque você cria uma situação que vai mudar e depois ela muda de uma outra forma. Então, a lei, infelizmente, isso ocorre, né? A questão jurídica, isso ocorre mesmo. Então, a gente tem que estar atento, tá? Mas, para vocês ficarem tranquilos, não terem problema com isso, porque pode ser que isso aqui ainda mude, porque ainda tem um pessoal aí, uns juristas e contadores falando que a tendência pode ser que isso altere, mas por enquanto é isso. Por que por enquanto é isso? Porque a gente não pode se pautar nos estudos, entendeu? A gente tem que se pautar no que está na lei. A lei complementar fala que são esses valores hoje, então é nisso que eu vou me pautar com vocês. Combinado? Legal. Agora, e por que a gente então vai se adequar a essas microempresas e empresas de pequeno porte? Porque a gente tem a possibilidade de fazer uso do Simples Nacional, que é uma tributação simplificada. Você paga vários tributos de uma vez, de acordo com o seu faturamento, mensalmente. Então, é uma forma do quê? De beneficiar o pequeno empresário, tá bom? Legal, vamos lá então. Para a gente resolver a nossa situação, problema 3, o que vai acontecer então com o João? O João, se ele quiser ser um empresário individual, ele pode ou não fazer a sua escrituração, mas se a receita bruta dele for inferior a 360 mil, ele pode, então, se adequar até uma microempresa, né? Que foi o que a gente viu nesse momento, ok? É isso, meus queridos. Eu termino com vocês, então, a situação problema 3 e eu volto daqui a pouco para a gente solucionar mais uma questão do João. Vamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Olá, então a gente chegou na nossa SP4. Para a gente dar início à nossa SP4, antes de ler, eu vi que teve, acho que teve alguns tutores que mandaram a questão sobre a questão da microempresa, porque na aula, né, numa outra aula, eu havia falado que era 900 mil. De fato, gente, por quê? Porque essa informação foi me dada por uma pessoa. Então, foi passada essa informação de que, de acordo com a tabela do Simples Nacional, você poderia fazer uma leitura, um estudo de que chegaria a 900 mil. Só que a gente não tem certeza disso. Por quê? Porque a lei complementar não mudou. Acho que eu havia comentado com vocês que a lei complementar não havia mudado ainda. Então, em decorrência disso, como eu expliquei, dessa insegurança jurídica, porque a lei muda, e aí há palpite sobre o propósito de interpretar a lei, só que isso a gente não pode se pautar nesse momento. Então, por isso que eu estou dizendo que a microempresa, ela se mantém como 360 mil de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar 123. Por isso que eu vou manter de acordo com a lei. Não vamos nos pautar de acordo com o que o pessoal aí está querendo interpretar a questão da tabela. Vocês estão entendendo? A gente vai se pautar numa coisa concreta. Qual é o dado concreto? Então, vamos esquecer essa informação que também foi repassada para mim, vamos esquecer e vamos nos pautar no que está na lei. A lei fala que é 360 mil. Microempreendedor individual, 81 mil. E a empresa de pequeno porte, 4 milhões e 800. Pode ser que isso amanhã ou depois mude, tá? Principalmente em relação à microempresa. Mas a gente não pode ficar aqui no que, o que vai acontecer. Não, a gente tem que trabalhar na questão concreta. Qual é a questão concreta? É essa. E, infelizmente, gente, é o que eu falei para vocês. É a questão da insegurança jurídica, tá? Há palpites, as pessoas falam que isso vai mudar, enfim. Mas isso não interessa para a gente agora. Que é o exemplo que eu dei da reforma trabalhista. A gente
estava com uma lei, se programando para uma lei, e assim que ela entrou em vigor, ela já foi editada para uma medida provisória. Ou seja, a gente teve novas mudanças. E isso ocorre, isso vai ocorrer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo do nosso país, tá? Então, por isso que é uma incerteza mesmo. Mas eu ainda resolvi me pautar só no que está na lei. Então, eu vou me pautar no que está na lei, que é uma coisa concreta, que eu, como advogada, acredito no que está ainda na lei. Na lei, a gente vai, na lei 123, está dizendo o quê? Exatamente esses valores que eu falei para vocês, então são esses que a gente vai fixar. Mas, para não gerar dúvidas, para vocês não ficarem apreensivos, eu vou pedir para o professor da disciplina de vocês para que isso seja novamente direcionado aos alunos, de acordo com a atualização que nós temos hoje, tá? Até porque, para não ter problemas em relação ao livro, que também está desatualizado, enfim. Tudo bem, gente? É isso, tá certo? Legal. Agora, olha só o outro problema que o João vai enfrentar. Vamos lá na tela para a gente ver. O João, então, para ele cumprir esses requisitos legais, para ele se tornar empresário, ele precisa ser uma pessoa capaz, certo? Capaz de exercer os seus direitos em plena, ou seja, a sua plena capacidade civil. Não tem impedimento legal, não ter, conhecer a importância da função social da empresa, ok? Para que ele possa se enquadrar como uma microempresa ou até como um MEI. Ou seja, se ele quiser se tornar uma microempresa, ou seja, o empresário individual microempresa ou um empresário individual MEI. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é esse negócio de capacidade civil, gente? O que é essa situação de capacidade civil? Capacidade civil é a ideia que eu tenho capacidade para exercer os meus atos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vocês acham que uma criança de 5 anos de idade, ela tem capacidade sozinha para adquirir um bem imóvel? Não. Por quê? Porque ela não tem discernimento, capacidade plena. Por que ela não tem a capacidade plena para celebrar um contrato de compra e venda? Porque ela é considerada incapaz nos termos da lei. Vou dar um outro exemplo. Imagine uma pessoa que tem algum tipo de deficiência psicológica ou deficiência mental que a impede de discernir sobre o que é certo ou sobre o que é errado. Essa pessoa tem capacidade legal para exercer todos os seus deveres e os seus direitos? Ela tem a plena capacidade civil? Não tem. Foi pensando nisso que a lei criou as hipóteses em que a pessoa tem a capacidade total e aquelas em que ela não tem essa capacidade total. O fato é que, em regra, para a gente ser empresário, principalmente a figura do empresário individual, porque é ele que vai exercer profissionalmente a sua atividade, para que ele tenha essa capacidade, ele tenha que ter o quê, pessoal? Ele tenha que ter totalmente capacidade plena, salvo raras exceções. A regra é que ele tenha capacidade plena. Então, vamos aprofundar um pouquinho esse conteúdo? Vamos lá. Olha só. Então, a capacidade civil, ela se consiste nessa capacidade plena que a pessoa tem para ela reger toda a sua vida, para ela contrair bens, realizar os atos da vida civil, para, por exemplo, para ela comprar, para ela contrair obrigações, para ela vender coisas, ou seja, celebrar contratos, para ela se casar, para ela se divorciar, para ela receber uma herança, enfim, tudo, né? Para tudo, ela precisa de capacidade civil, para que tenha validade os atos dela. E quando eu tenho capacidade de direito, quem é que tem capacidade de direito, pessoal? Todo mundo, todo ser humano tem. Todo mundo que nasce com vida tem personalidade, portanto, tem capacidade de direito. Exemplo, a criancinha de 5 anos que eu falei, ela pode comprar um imóvel sozinha, fazer uma escritura de compra e venda? Não. Por quê? Porque ela não tem capacidade de fato. Mas ela tem capacidade de direito? Ela poderia fazer essa compra por meio do seu representante legal? Aí sim. Por quê? Porque ela tem direitos. Ela é um ser de direitos. Eu posso, por exemplo, violar o direito de nome de uma criança de 5 anos? Eu posso, por exemplo, violar a dignidade dessa criança? Não, porque ela
ela tem capacidade de direitos, ela é uma pessoa de direitos, mas ela não pode o quê? Exercer todos os seus atos da vida civil ainda. Justamente por ela não poder exercê-los, é que a gente diz que ela não tem capacidade de exercício, que é capacidade de fato. Para eu ser empresário, em regra, eu preciso ter capacidade de direito e capacidade de fato, ou seja, capacidade plena, tá certo? Aí sim vai ter legitimação, legitimidade e eu terei personalidade jurídica. Essa coisa de personalidade jurídica parece uma coisa meio estranha, né? É muito linguajar jurídico. Mas quando eu digo que alguém tem personalidade jurídica, sabe o que eu estou querendo dizer? Que essa pessoa é um ser humano. Quando um bebê nasce, ele nasceu com vida, ele é um ser humano. Ele já tem personalidade, ele é uma pessoa. Basta ser pessoa para ter personalidade jurídica, ok? Aí, claro, para você realizar atos na vida civil, você vai ter que criar capacidade de fato para isso. Estão entendendo? Ok. O que mais que a gente precisa saber? Vamos lá, para a tela. No segundo, o artigo 2º, ó, ficou meio redundante, mas tudo bem. O artigo 2º vem nos dizer, gente, que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida. Então, quer dizer que se a pessoa nascer morta, ela não tem personalidade, professora? É mais ou menos isso que a lei está dizendo. Só que ela diz o seguinte: mas a lei põe a salvo desde a concepção. O que é concepção? Desde o início da gravidez, tá? Os direitos do nascituro. Quem que é o nascituro? É o bebê que está lá na barriga da gestante, certo? Ele também tem direitos. A lei põe a salvo os direitos dele. E aí, gente, tem várias teorias que tentam explicar isso aqui, que na verdade não é tão importante para a gente, mas como está aqui no material a gente vai falar. A teoria natalista, que ela é um pouco utilizada pelo ordenamento brasileiro, diz o seguinte: olha, para alguém ter personalidade, a pessoa tem que nascer com vida. Se não nascer com vida, não tem personalidade, certo? Que seria mais ou menos aqui, ó, que está dizendo até aqui, concorda comigo? Ok. A teoria da personalidade condicionada vai dizer o seguinte: não, a pessoa, ela só vai ter personalidade, ela tem personalidade, mas ela tem que vir lá nascer com vida, então é uma condição. Qual que é a condição que a gente põe para ela? A questão da vida, tá? Ela nascer com vida, por isso que é personalidade condicionada. E a gente tem a teoria concepcionista, que vai dizer, não, basta a pessoa, basta estar grávida, ou seja, basta a concepção, que aquele feto, como se fosse o feto, né? Ele já tem personalidade. Essa é a teoria concepcionista, porque ela acredita na concepção. Gente, independentemente dessas teorias, o que vocês precisam saber, que é o mais importante, tá? Vocês precisam ter uma ideia do seguinte: quando a gestante, ela tem o nascituro, o bebê, o feto que está dentro dela, ele já tem, embora ele não tenha personalidade, porque ele ainda não nasceu, ok? Ele tem alguns direitos, como, por exemplo, os direitos de personalidade. Eu não posso violar o nome dessa pessoa, ainda que ela não tenha nascido. Eu não posso, principalmente os direitos de personalidade, que é o direito à honra, direito ao nome, direito à vida, à intimidade. Essas situações não podem ser violadas, certo? É mais ou menos assim, imagine uma gestante em que alguém ofende a gestante e ofende o bebê que ela está carregando. Esse bebê que ela está carregando também tem direitos de personalidade, eu não posso ofendê-lo, né? Inclusive, judicialmente, ela pode buscar reparação por dano moral por ter ofendido a ela e o bebê que nem nasceu. Não nasceu ainda por quê? Ele é um nascituro, ele pode vir a nascer. Ah, professor, mas se ele nasceu morto, não importa, ele tem direitos de personalidade. Agora, isso vai entrar numa discussão grande se houver questão de patrimônio, herança, porque se o bebê vier nascer morto, pode ser que ele não tenha garantias, ou vier, nem nascer morto, mas a concepção não, a gestação não for até o fim. Esse bebê não vai ter direitos patrimoniais, por exemplo, questão de herança, bens e tal. Então, é por isso que existem essas teorias, tá? E elas, vou falar para vocês, a teoria natalista e a concepcionalista, elas muito, hora ou outra, elas são utilizadas no Poder Judiciário brasileiro, a depender da situação, tá bom? A depender da situação. Hora ou outra, se utiliza uma ou outra, tá? O fato é que nasceu com vida, tem personalidade, pessoa com personalidade, ela tem capacidade de direito. É isso que importa para nós. E ela vai adquirir a capacidade de exercício
ao longo da vida, certo? Então, é nisso que a gente vai aprofundar agora. Vamos lá ver. Olha só. Segundo o artigo 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes. Se são absolutamente incapazes, significa que essas pessoas não podem realizar atos da vida civil sozinhos, porque os atos que elas realizam são nulos de pleno direito. Quem são os incapazes de forma absoluta? Os menores de 16 anos, tá? Os menores de 16 anos, para eles realizarem atos da vida civil, eles têm que ser representados pelos seus pais ou por qualquer outro representante legal, porque senão os atos que eles realizam são inválidos, tá bom? E quem são os relativamente incapazes? Vamos lá ver. Olha só. São incapazes relativamente os maiores de 16 e os menores de 18, ok? Ou seja, podem realizar alguns atos ou não. Os ébrios habituais, que são os que bebem muito, né, que tem problema com alcoolismo, os viciados em tóxico, aqueles que por alguma causa não conseguem exprimir a sua vontade, uma pessoa que esteja em coma ou que está sofrendo algum tipo de doença, e os pródigos, que são aqueles que gastam demais o dinheiro sem noção, tá? Bom, gente, essas pessoas, elas em tese são incapazes relativamente, então elas precisam ser assistidas por alguém, tá certo? Para poder realizar algum ato da vida civil, ok? E para a gente finalizar, resolvendo então nossa situação, problema, vamos lá ver? O João, então, se ele quiser ser empresário, ele precisa ter capacidade civil plena para realizar os atos da vida civil, certo? Em tese, gente, somente os capazes de forma plena podem exercer atividade de empresário individual, com exceção, por exemplo, dos menores que já são emancipados, os emancipados legalmente, mas que na prática é um pouco difícil de ocorrer, tá bom? Eu volto com vocês, então, até daqui a pouco. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Vamos retomar nossa aula de hoje? Porque no último aí vídeo a gente terminou rapidinho em decorrência do horário, então vamos retomar um pouquinho agora com cautela, porque é importante a gente finalizar a aula de hoje e você ter aprendido um pouquinho aí essa parte introdutória do direito empresarial. A gente viu até agora que para me tornar um empresário, eu preciso ter capacidade civil plena, em regra, não posso ser um impedido legalmente, não é isso? Também tenho que escolher que tipo empresarial eu vou me adequar. Se eu quero ter uma sociedade, aí eu vou precisar de mais uma pessoa, porque sociedade eu não posso montar uma pessoa só, tem que ter no mínimo duas, né? Se eu vou criar uma sociedade empresária, se eu vou me tornar um empresário individual, se eu quero, então, criar, de repente, uma empresa individual, que é uma EIRELI, aí eu posso até criar sozinha, mas eu tenho que ter um capital mínimo. Para ser uma EIRELI tem que ter um capital lá de 100 vezes o salário mínimo, depois vocês vão aprender isso melhor, enfim. E, além disso, eu ainda posso me enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou como MEI, se eu tiver um faturamento que respeite, não é isso? Que é aquilo que a gente falou para vocês hoje, que daí, e para que eu faça esse enquadramento, eu posso ter uma tributação diferenciada, que é o Simples Nacional. Enfim, gente, e aí nós vimos que para ter capacidade plena não posso ser um absolutamente incapaz e nem um relativo incapaz, não é isso? Para poder exercer atividade de empresário individual. Lembrem-se que o incapaz, ele até pode, por exemplo, ser sócio. Ele nunca pode administrar uma empresa, porque ele não tem capacidade para administrar. E nem ser empresário individual, porque o empresário individual é ele que toma as rédeas de todo o empreendimento dele, tá bom? Aí não vamos nos esquecer. O que a gente não pode esquecer? Dos princípios que regem o empreendimento, que são essenciais
para a mentalidade do empresário, ok? Para a gente finalizar nosso encontro de hoje, eu vou provocar mais uma situação para vocês, responder alguma dúvida, se a gente conseguir, de acordo aqui com o nosso horário, e então encerrar nossa aula. Vamos lá? Olha só. João ainda não realizou o registro da empresa dele na junta. E aí, gente? Isso é possível? Ele já iniciou as atividades com o seu pet shop. O registro na junta é ou não requisito para caracterizar a figura do empresário? Olha só, primeira questão. Vamos supor que eu, Janaína, resolva criar lá sozinha, virar uma empresária individual de lingerie, né? Que é o exemplo que eu dei da sociedade lá hoje. Vamos supor que eu queira sozinha me tornar uma empresária individual e montar esse negócio. Só que eu não faço meu registro. E eu começo lá a produzir na minha casa e começo a vender e começo a comercializar. Eu posso fazer isso? Legalmente, não é correto. Eu vou, inclusive, sofrer algumas sanções por isso. Mas, gente, o registro na junta não caracteriza a figura do empresário, porque eu sou empresária. Ainda que eu não esteja oficializada, formalizada, eu estou realizando atividades empresariais e mais, eu me responsabilizo pelos atos que eu estou criando. Por todas as relações que eu estou criando como empresária, eu terei que responder por elas, certo? Civilmente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Não é com o registro na junta que cria a figura do empresário. Não. O que cria a figura do empresário é a realização da atividade, certo? No mundo fático, no mundo real. O registro na junta é a formalização disso, certo? É a formalização desse ato. Aí eu pergunto para vocês, e se eu não fizer o registro na junta, o que acontece? Vamos lá ver. Olha só. O registro na junta, então, do empresário. Então, gente, é a obrigação legal imposta a qualquer empresário. Então, tem essa obrigação, ok? Ele tem que se inscrever na junta comercial. Só a sociedade simples que não registra na junta. A sociedade simples, depois vocês vão estudar melhor, ela faz o registro no cartório, tá? Mas, enfim, se eu sou empresária, se eu sou uma sociedade empresária, eu tenho que ir lá fazer meu registro na junta comercial para começar a minha atividade. Se eu não fizer isso, eu já comecei de forma irregular. Tudo bem? Ok. Quais são as consequências que eu sofro de ser uma empresária irregular? Eu não posso requerer minha recuperação judicial. Eu não posso pedir falência de um terceiro. Como assim, professor, pedir falência de terceiro? Vamos supor que o empresário esteja devendo para você e não te paga. Aí, de acordo com o preenchimento dos requisitos, né, que a lei de falência impõe, você pede a falência dele. Você pode fazer isso, porque quando você pede a falência de um outro empresário, obrigatoriamente ele vai ter que cumprir algumas obrigações, entendeu? Só que se você não tem registro, você não pode pedir falência de ninguém, tá? E se for uma EIRELI, uma empresa individual, o titular, na verdade a gente nem pode chamar de sócio, mas um titular, né, dessa empresa, ele vai ter responsabilidade ilimitada, porque olha só o nome da lei, do tipo empresarial. É empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ele tem responsabilidade limitada. Só que se o bonito, o proprietário dele, não fizer o registro, o que acontece? Responsabilidade sem limite. Todo o patrimônio dele vai ser utilizado para pagar as dívidas da empresa, tá? É isso que ocorre. E, além disso, ele não pode participar de licitações públicas por questões bem óbvias. Não sei se vocês já participaram de algum processo licitatório, mas se vocês forem participar de licitação, para fazer aquele procedimento que a gente chama de habilitação, que é uma das fases introdutórias do processo da questão da licitação, é uma das primeiras fases. A não ser na questão do pregão. Mas isso também não importa para a gente, senão já... Ai, professora, quanta coisa não vou conseguir pegar. O que é importante? Fazer licitação, a documentação da empresa tem que estar em dia. Se você não fez o registro, vai apresentar que tipo de documentação? Não tem como participar de licitações. Essa é a questão, tá certo? Legal, gente? Então, esse é o grande problema. E eu lanço agora para vocês o diálogo com o professor, tá? Vou ver se eu respondo alguma dúvida e a gente volta, então, com o nosso vídeo de encerramento. Um minutinho, eu já falo com você.
Olá, gente. Olha só, tem uma pergunta aqui sobre a questão da diferença de pedido de falência com pedido de recuperação judicial. Vocês terão, salvo engano, uma aula especificamente sobre isso, mas eu já vou adiantar para vocês qual é a diferença. Uma empresa entra em falência quando ela não tem mais viabilidade econômica, quando ela não tem condições de cumprir as suas obrigações e quando o passivo dela, que são as dívidas, é muito alto e ultrapassa o ativo, que é os créditos e aquilo que ela ainda tem para receber, ou os patrimônios que ela ainda tem. Ou seja, ela não tem mais como se manter no mercado. Uma empresa pede falência, por que ela pede? Porque daí a gente vai montar lá toda aquela questão dos credores, fazer uma ordem dos credores, vai vender tudo que a empresa tem, pegar todos os créditos dela e aí vai pagar aquilo que der para pagar. Sabe mais ou menos assim? Isso é processo de falência. Então, ele é feito judicialmente, vai ser nomeado um administrador dessa falência, vai ser feita uma assembleia dos credores, né, um comitê de credores e vai montar uma planilha dos credores que vão sendo pagos, certo? Aquilo que for possível pagar será pago, o que não for possível, na verdade, o empresário ele fica isento. Né? Ele não paga pelas dívidas que ele não conseguir pagar, que ele não tiver mais patrimônio para saldar. Isso é a falência. O processo de recuperação judicial, não. A empresa tem viabilidade. Ela não está pedindo a falência, ela só quer um tempinho para ela se recuperar. Então, o que ela faz? Ela monta um plano de recuperação, aí ela coloca lá, parcela dívidas, aí ela coloca que tal credor ela vai pagar não sei quando, ela faz um plano, ela monta um plano, e ela cria várias medidas para poder honrar esse plano. Depois que ela conseguir honrar esse plano, ela volta, na verdade, ela continua no mercado, mas depois que ela conseguir cumprir esse plano de recuperação, ela está ilesa, é mais ou menos assim. Então, ela tem viabilidade, ela vai tentar se manter no mercado, só que ela vai precisar de uma ajuda judicial para tentar parcelar dívidas. É mais ou menos assim que funciona, tá bom? Mas existe todo um processo, requisitos que vocês vão aprender lá na aula, que eu não sei qual é ainda, mas eu tenho certeza que o livro aborda essa questão. Certo, meus queridos, eu me despeço de vocês aqui, desejando um ótimo final de semana, fiquem com Deus, tudo de bom, a gente se vê aí, quer dizer, na verdade a gente não irá se ver mais, né, porque o professor da disciplina assume essa disciplina logo na próxima aula, mas foi um prazer estar com vocês, quem sabe a gente não se encontra aí numa outra aula de uma outra disciplina no nosso curso, tá bom? Vamos assistir o nosso vídeo para conhecer então um pouquinho, fazer um resumo da matéria que a gente viu hoje. Até lá! Olá! Chegamos ao final da primeira unidade da disciplina Direito Empresarial. Ao longo da unidade, acompanhamos diversas situações pelas quais João passou ao decidir abrir seu próprio negócio. Vamos lembrar o que vimos até agora? Na SP1, você buscou informações para verificar se João não tinha nenhum impedimento legal para abrir o seu negócio e também indicou quais entidades envolvidas nesse processo. João precisa ter plena capacidade civil, ou seja, ter mais que 18 anos, responder por seus atos e não ter qualquer tipo de impedimento, como uma interdição. Na SP2, você conheceu as fontes do direito empresarial e os princípios que o regem. Para auxiliar João, conta o seu posicionamento e indagou-se qual a função social da empresa Dog & Cat. E quanto à livre concorrência, como ela ocorre no mercado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A função social da empresa diz que ela deve atender e compreender seus fins econômicos e sociais. Deve atender também os valores do trabalho, preservação e obtenção da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a preocupação de João se estendeu a atender a função social, oferecendo a venda de produtos com qualidade destinados a esse segmento, constituindo uma empresa ecologicamente correta. Assim, João instalou coletores de água da chuva e começou a apoiar projetos sociais locais de proteção aos animais de estimação abandonados. Na SP3, João tomou conhecimento da existência de um órgão governamental responsável por garantir a livre concorrência no mercado, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele conheceu também as possíveis classificações e requisitos para o exercício da empresa dentro do nosso ordenamento jurídico. Dentro do objetivo de João, ele encontrou duas possíveis opções que podem ser aplicadas em seu negócio: ser microempreendedor individual ou abrir uma microempresa. Para se tornar um microempreendedor individual, deve-se ter um faturamento anual de até R$60 mil, não ser sócio ou titular da empresa
e é permitido contratar apenas um empregado, que receberá pela prestação de seus serviços um salário mínimo ou piso da categoria, sendo garantido todos os demais direitos trabalhistas. Para abrir uma microempresa, deve-se ter um faturamento anual de até R$ 240 mil, podendo ter até 19 funcionários. Para a abertura de seu negócio, João optou pelo MEI, microempreendedor individual, podendo posteriormente migrar para outra forma de constituição empresarial. Na SP4 se desdobraram questões relacionadas com a responsabilidade civil, com o compromisso assumido, com os ressarcimentos de danos causados e com tipos de responsabilidade. Como essas novas colocações foram analisadas por João? E quais os reflexos delas na abertura da empresa? Quanto à responsabilidade civil, João deve estar ciente de que responderá civilmente quanto aos atos praticados na empresa, zelando pela qualidade e pela segurança de seus produtos e serviços prestados. Se uma vacina causar algum tipo de reação em um animal, João responderá ao dano causado a fim de repará-lo. Por questões como essa, é imprescindível que João conheça seus fornecedores, prestadores de serviços e funcionário, visando zelar pela reputação da empresa. Para se aprofundar no conteúdo dessa unidade, você pode assistir alguns vídeos que reforçam as ideias que foram vistas em nossas aulas. No canal Saber Direito, que você encontra disponível no site YouTube, o vídeo Curso Teoria da Empresa, Aula 2, Vídeo 1, fala sobre atividade empresarial e responde questões em relação à exigência para o exercício da atividade empresarial e seus impedimentos legais. No site Publica Direito, há um artigo de Lorena Salles Silveira que analisa a função social da empresa e as limitações quanto à aplicação da responsabilidade social, analisando pontos essenciais como a ética empresarial. Lembre-se de que os materiais disponibilizados para você são atuais e têm a função de enriquecer seu aprendizado. Também com foco em aprimorar seus estudos, as questões do Faça Valer a Pena irão te trazer base para que você se prepare para prestar um concurso em âmbito local e nacional. Por isso, é sempre bom manter-se em dia com as atividades. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático. Bons estudos!